partir aqui para o R, onde a gente vai fazer a simulação então do teste de hipótese, tá? Então a gente vai adotar mais ou menos o mesmo procedimento, né, que a gente viu naquele exemplo da aula anterior, né, onde a gente vai ter então uma situação semelhante, né, onde a gente tem duas populações e a gente quer saber, então a gente vai retirar uma amostra de uma dessas populações, a gente quer saber qual que é a chance do erro do tipo 1, qual que é a chance do erro do tipo 2, e se eu tirei uma determinada amostra, um determinado valor, eu quero determinar se eu aceito ou se eu rejeito a minha hipótese nula, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui tanto no PowerPoint, né, quanto lá na janela do R, tá? Aí eu vou pedir para vocês acompanharem e fazerem esse exercício junto comigo, tá? Então, a gente vai simular duas populações, né? Então, a gente vai trabalhar com peso corporal, sendo que a população 1 tem as seguintes características, né? Tem o peso corporal com a média de 100 gramas, por exemplo, e desvio padrão de 18 gramas. E a população 2, 110 gramas, é um pouquinho mais pesada e tem uma variabilidade um pouquinho menor com desvio padrão de 15, tá? E agora a gente vai retirar aleatoriamente uma amostra de 20 indivíduos da população 1. Tá? Então a gente sabe que ela vem da população 1. Tá? Se não soubéssemos da origem dessa amostra, qual seria a chance de erroneamente dizermos que a amostra pertence à população 2? Tá? Então a gente vai, ao acaso, simplesmente tirar da população 1, mas a gente vai imaginar que a gente não soubesse que essa amostra vem da população 1. E aí a gente vai fazer o teste de hipótese com base nisso então. Tá? Então, a nossa hipótese nula seria: a amostra vem da população 1, né, com essas características aqui. Média 100, desvio padrão 18. E a nossa hipótese alternativa, a amostra vem da população 2. Tá? E esses vão ser os procedimentos que a gente vai adotar então para a gente poder fazer essa simulação lá no R. Né? Então a primeira coisa seria fazer a declaração dos parâmetros das duas populações. Tá? A população 1, 100 e 18, e a população 2, 110 e 15. Tá? Então isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui no R então. Vamos lá. Primeiro eu vou criar a minha população 1. Tá? Então deixa eu só colocar aqui, ó, POP1. Tá? Então a média de POP1, média POP1 vai ser, vamos só voltar aqui, 100 e 18, então ele vai ter a média 100 e o desvio padrão de POP1 vai ser 18, tá? Então esses são os valores para minha POP1. E aí para POP2 eu vou só simplesmente copiar aqui e colar aqui, que vai ficar mais fácil. E só mudar aqui, POP2 agora é 110, e o desvio padrão do POP2 vai ser 15, tá? Então, agora eu venho aqui e dou um Ctrl R, criei os parâmetros para essas duas populações, tá? Então essa foi a primeira parte aqui da nossa simulação. Agora a gente vai fazer um gráfico com a densidade de probabilidade das duas populações, tá? A gente precisa fazer um gráfico da densidade de probabilidade. Então, lembrando que para a gente fazer um gráfico, a gente sempre precisa ter os valores de x e os valores de y, né? Então, de x, vamos fazer primeiro aqui para a nossa população 1, tá? Como o valor médio é 100, né, e o meu desvio padrão é 18 dessa minha população, o que eu vou tomar como parâmetro? Né? Então, essa minha curva normal, ela vai ter que estar centralizada no 100. Tá? Se a gente considerar mais ou menos 2 desvio padrão, a gente vai dar mais ou menos 40, por exemplo. Né? Então 40 para um lado e 40 para o outro.
Por que 2 desvios padrão? Porque na verdade 2 desvios padrão vai conter mais ou menos 95% dos nossos dados, né? Da nossa curva normal vai estar lá. Só que a gente não quer 95%, a gente quer um pouquinho mais. Então, em vez de 40 para um lado e 40 para o outro, eu vou colocar 50. Então, eu vou colocar aqui, ó, x, vou criar uma sequência que vai variar de 50 até 150, mantendo então o 100 no meio, né? Em intervalos de 0,1, por exemplo, tá? Então, Ctrl R. Se a gente observar aqui, ó, o x agora, então esses são os valores de x para a gente construir a nossa curva de densidade de probabilidade, tá? Depois, se precisar, a gente muda esses parâmetros aqui. E agora eu quero o y, né, para a gente poder desenhar a curva. Então o y ele vai ser, lembra que a gente quer uma distribuição normal, então, e a gente quer calcular a densidade de probabilidade. Então a gente vai usar o dnorm, né, que é aquela função, né, que a gente já viu anteriormente, que vai calcular para a gente essa densidade de probabilidade para uma curva normal, tá? Então a gente quer que ele calcule para cada valor de x essa densidade. E aí então, como parâmetros, né, dessa minha curva normal, a gente vai usar a média de POP1 e o dp de POP1, que são os dados ali da minha população 1, tá? Ctrl R, então ele calculou para a gente o y. Agora a gente vai fazer o gráfico, plot xy, tá? Plot xy, e aí a gente vai colocar type igual a L. Opa. Tá, porque igual a L, porque a gente quer uma curva de linha, tá? Depois a gente vai ver que a gente vai ter que provavelmente mudar alguns parâmetros aqui para que as duas curvas fiquem no mesmo gráfico e a gente consiga ver bem as duas curvas, tá? Mas a gente muda depois. Então, esse aqui é para nossa população 1. Essa daqui, então, é se a gente pegasse toda a nossa população, né, e pesasse, né, todos os indivíduos da população 1 e a gente fizesse um histograma, esse histograma ele ia seguir essa curva muito semelhante com o que a gente está observando aqui para essa curva normal, tá? Centrado em 100 aqui, então, com essa distribuição aqui, com essa variabilidade, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a população 2, tá? Só que aqui agora eu vou colocar então, vou chamar de x2 e y2, aqui muda para 2 também, x2, y2, tá? Só que aqui a gente vai mudar um pouquinho, porque a nossa sequência, né, ela na verdade ela não precisa ser de 50 até 150, né, porque a nossa média aqui agora é 110. Então vamos mudar só um pouquinho, colocar aqui 60 e 160, tá? Só para ver como é que fica então a nossa curva. E aqui vai ser POP2, né? Porque é a média, né, da minha população 2 e o desvio padrão da minha população 2. Tá, acho que eu mudei tudo que precisava aqui e vamos criar a nossa outra curva aqui. Essa aqui então é a minha curva para essa outra população. Mas o interessante, na verdade, é a gente observar essas duas curvas no mesmo gráfico, né? Então, vamos fazer um pouquinho diferente agora então. Vou fechar aqui e vamos tentar colocar as duas curvas aqui. Então, vou aproximar um pouquinho. Primeiro eu vou fazer a primeira curva, tá? E aqui, ao invés de plot, agora eu vou colocar lines,
e agora eu não preciso mais desse comando secundário aqui. E vamos tentar fazer agora o restante, tá? Bom, agora ele colocou as duas curvas aqui, tá? Mas como a gente pode observar, essa segunda curva, né, como ela tem uma variabilidade menor e ela é mais alta aqui, então, porque a densidade de probabilidade é maior aqui, ele acabou saindo fora do gráfico. Então a gente tem que fazer algumas alterações aqui para que elas apareçam de uma maneira adequada, né? Então, uma dessas modificações, a gente vai mudar o y-lim, que são os limites, né, desse eixo y aqui. Então, ao invés de variar de 0 até 0,02, eu vou pedir para ele variar de 0 até 0,03. Acho que já é suficiente para que ele apareça aqui toda a curva. Aqui também, né, ele está muito embolado aqui, na verdade. Eu vou querer aumentar um pouquinho o meu eixo X, tá? Então, ao invés de variar de 50 a 150, eu vou pedir para ele variar de 40 até 160, tá? E eu quero mudar também a cor, né, das linhas, né, para que eu separe, então, o que é a população 1 e o que é a população 2. Então, eu vou colocar color igual a blue para minha população 1. E para minha população 2 eu vou colocar color igual a red, tá? Então vamos ver agora se ficou legal. Bom, agora já está bem melhor o nosso gráfico, tá? Então aqui a gente tem como que é a distribuição da população 1, né, que tem esses valores aqui, e como que é a distribuição da população 2. Nesse caso aqui são os dados de toda a população. Tá? É como se eu pegasse todos os indivíduos da minha população e fizesse o histograma, então, de todos os indivíduos, tanto da população 1 quanto da população 2. A gente vê que tem uma sobreposição muito grande. Tá? Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente já fez essa parte aqui então, né? Esse gráfico das duas populações. A gente vai calcular os parâmetros, né, da média amostral, considerando que ele vem da população nula, considerando a hipótese nula, que ele vem da população 1, ou considerando a nossa hipótese alternativa, que ele vem da população 2. Tá? Então, a gente vai calcular esses desvios padrão, então. Então, aqui eu vou colocar assim, ó. Vou colocar uma média amostral da população 1, tá? Então, se ele vier da população 1, né, quais são os parâmetros esperados para essa curva normal dessa média amostral? Seria que o valor esperado seria 100, né, que seria o próprio parâmetro médio da minha população 1, e o desvio padrão, vou chamar aqui então de dp ponto amostra 1, tá? Quer dizer que é o desvio padrão da média amostral da população 1. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao desvio padrão da população 1 dividido pela raiz quadrada de n, tá? Mas por enquanto o n a gente não estabeleceu qual é. Então vamos voltar aqui e só para a gente relembrar, o n vai ser igual a 20. Então vamos colocar aqui em cima. N recebe 20, tá? E não pode esquecer de jogar isso aqui lá no console, né, aqui embaixo, para ele criar o n, tá? Bom, e agora aqui então a gente pede para ele rodar. Vou fechar minimizar esse gráfico aqui. E agora ele tem aqui, ó, desvio padrão da média amostral da população 1, 4,02. E a gente vai fazer a mesma coisa, considerando que ele vem da população 2, tá? Então aqui a gente muda para 2, média amostra 2, desvio padrão do 2, tá?
Posso reduzir aqui. Ctrl R. Então agora o desvio padrão da média amostral proveniente da população 2 vai ser 3,35, tá? Ou seja, aqui a gente está considerando, se a nossa amostra viesse da população 1, né, que é a nossa hipótese nula, essa média amostral teria o desvio padrão de 4,02. E se ele viesse da população 2, ela teria um desvio padrão, né, da média amostral de 3,35. Tá? Agora, então, a gente vai fazer novamente o gráfico considerando a densidade de probabilidade das médias amostrais, né, se ele viesse da população 1, que seria a hipótese nula, ou da população 2, que seria a hipótese alternativa. Tá? Então, nesse caso, como a gente vai ter que fazer o gráfico novamente, mais fácil a gente novamente copiar aqui, ó. Vou fazer até assim, o seguinte, ó. Vou colocar um comentário aqui, que aqui é o gráfico da densidade de probabilidade das populações. Tá? E aqui embaixo eu vou colar, né? Então seria a densidade da probabilidade das médias amostrais. Tá? A gente vai ver que a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui, né? Principalmente em relação a esses valores aqui, né, de x, mas depois a gente muda, não tem problema. Então aqui vamos só alterar o que a gente precisa alterar, tá? Então, considerando então a média amostral da população 1, a gente só vai mudar aqui, ó, desvio padrão amostra 1, tá? Esse valor aqui é o valor da população, da média da população 1, que é o mesmo valor esperado, né, para a média amostral, então ela continua ali, tá? Esse valor provavelmente a gente vai ter que mudar também, a gente vai ter que aumentar ele, mas por enquanto vamos deixar assim, tá? E a mesma coisa aqui, então a única coisa que a gente vai mudar vai ser os desvios padrão, tá? Vamos jogar lá no... acho que eu copiei uma coisa a mais aqui que não precisava. Agora vamos jogar então essas linhas de comando lá no console para ver o que acontece com o nosso gráfico, né? Vamos olhar aqui, ó. Como era esperado, ele precisa ser alterado, né? Por que ele precisa ser alterado? Porque lembra que a nossa variação da média amostral, né, em relação à variação da população, ela vai estar relacionada com o nosso N. Nosso N, nesse caso aqui, é 20. Tá? Então a gente tem uma diminuição da variabilidade. Se ele reduz a variabilidade, ele vai ficar mais centrado nos valores médios. Então a gente vai ter aqui, ó, uma variabilidade menor, né, do que a gente observou lá para a população como um todo. E a gente vai ter aqui então uma probabilidade mais concentrada, né, no entorno das médias. Tá? Então a gente precisa mudar agora. Vamos colocar aqui, ó, ao invés de 40, eu vou colocar 80 até mais ou menos, vou colocar aqui, ó, 130. Tá? 80 até 130, que seria o x, e aqui eu vou ter que colocar um valor bem mais alto, eu vou colocar 1, por exemplo. Tá? E a gente vê se não der certo, a gente altera novamente. Tá? 0.1 ainda não deu certo, a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais, 0.15. Ficou um pouquinho baixo agora, vamos colocar 0.13. Jogar novamente. Tá? Agora sim a gente consegue
observar as duas curvas, então, considerando as duas hipóteses, né? Então, se a nossa hipótese nula estivesse correta, então a nossa média amostral, né, com n igual a 20, teria esse comportamento, tá? E se ela viesse da população 2, né, que seria a hipótese alternativa, ela teria esse outro comportamento aqui, tá? Só que lembrando, né, que o que a gente quer determinar o nosso teste de hipótese está sempre relacionado com a nossa hipótese alternativa, a hipótese nula, que é essa hipótese aqui, né, que ela vem, né, da população 1 nesse caso. Então eu quero saber qual que é o valor, né, onde eu tenho então 5% dos dados para cá e 95% dos dados para cá. Por quê? Porque é esse valor, né, que é o que a gente chama de valor crítico, que vai determinar se a gente aceita ou se a gente rejeita a nossa hipótese nula. Significa o quê? Significa que eu vou calcular esse valor e se a média da minha amostra ela estiver acima desse valor, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. E se ela estiver menor do que esse valor, eu vou aceitar a minha hipótese nula. Tá? Então vamos lá. Eu acho que essa é a próxima etapa aqui então, né? Vamos ver aqui. Primeiro a gente vai selecionar uma amostra de 20 da população 1, tá? Então, simplesmente a gente vai criar uma amostra aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Amostragem, né, que é aquela etapa, então. Opa, vou tomar esse aqui. Amostragem. Então, eu vou criar um rnorm. Eu quero 20 amostras, que tem a média de POP1 e o desvio padrão de POP1, tá? Ou seja, é como se eu viesse ali numa população que tem uma distribuição normal, né, com essa média e com esse desvio padrão e tirasse 20 elementos ali, tá? Vou chamar isso aqui de amostra. Essa é a minha amostra. Vou dar um Ctrl R. Vamos observar aqui, ó. Opa. Not found. Errei aqui. E agora vamos colocar aqui, ó, amostra. Tá ok? Então é como se eu fosse lá para o campo, né, e coletasse então 20 indivíduos. Cada um desses indivíduos tem um peso, tá? E agora eu vou determinar qual que é a média, a minha estimativa, né, para o peso da minha população. Então eu vou dar um Ctrl R aqui e o valor da minha amostra deu 102,51. É claro que para vocês, né, como vocês estão fazendo isso de forma independente, e a gente está utilizando aqui esse rnorm, né, que é um processo aleatório, né, então é como se tivesse uma população com uma distribuição normal com esses parâmetros, e você fosse lá e tirasse 20 indivíduos aleatoriamente, tá? Então, é claro que para cada um de vocês vão ter valores diferentes, tá? Então, a média que vocês encontraram vão ser valores diferentes do que eu encontrei aqui, tá ok? E eu quero fazer, então, verificar se, com base nesse valor que eu obtive, né, que deu 102, vai cair mais ou menos aqui, se eu aceito ou se eu rejeito a minha hipótese nula, tá? Então, agora eu vou calcular o valor de x crítico, tá? Ou seja, eu vou determinar aquele valor aqui no eixo x, onde acima dele eu vou rejeitar minha hipótese nula e abaixo dele eu vou aceitar minha hipótese nula, tá? Então vamos lá, calcular. Opa. Vamos voltar aqui. Lembrando, né, que como eu tenho que fazer isso com base na minha hipótese nula, então para determinar esse x crítico, eu vou chamar de xc, eu quero então, só voltando aqui, ó, eu quero o valor de x, né, que separe
95% dos dados para cá e 5% dos dados para cá. Eu quero saber qual que é esse valor de x, considerando essa curva de densidade de probabilidade da média amostral da população 1, tá? Então eu vou colocar aqui Qnorm, tá, de 0,95, né? Então eu quero o valor que chegue até 0,95 aqui, sendo que a média vai ser a média do POP1 e o desvio padrão vai ser o desvio padrão da amostra da média amostral, considerando a POP1, tá? Vamos dar um Ctrl R aqui, vamos determinar qual que é esse valor de XC então. XC, nesse caso, deu 106,62, né? Vamos voltar aqui no gráfico. 106,62, vai ser mais ou menos aqui, tá? Então, na verdade, é esse o valor, né, que separa 5% dos dados para cá e 95% dos dados para cá. A gente consegue observar, então, comparando aqui esse valor de XC com a média que eu encontrei, que a minha média, ela está à esquerda aqui do XC, ou seja, ela está fora da área crítica, tá? Então, no meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar a minha hipótese nula, ou seja, eu vou aceitar de que ela vem dessa população 1, tá? Semelhante com o que a gente fez lá na população estressada na outra aula, tá ok? E nesse caso eu acertei, né? De fato eu acertei porque, de fato, a gente sabia, né, que a gente tinha coletado essas 20 amostras aqui da população 1, tá? Então, poderia acontecer diferente, né? Eu poderia rejeitar a minha hipótese nula? Eu poderia, tá? Vamos verificar como isso poderia acontecer, tá? Vamos supor que eu pegasse isso daqui, vou fazer isso várias vezes agora, tá? Então, o nosso valor é esse daqui, depois a gente utiliza ele, mas vamos supor que eu fizesse essa mesma amostragem várias vezes. Nesse caso, deu 100 também, nesse caso também eu aceitaria a minha hipótese nula. Aqui deu 102,67, também aceitaria a minha hipótese nula. 94,09 também aceitaria. 101. Então, a maior parte das vezes, né, como era de se esperado, a gente aceitaria a nossa hipótese nula, tá? Mas se a gente continuar fazendo isso muitas vezes, tá? Vamos fazendo lá até chegar uma hora que a gente encontra um valor acima de 106. 100, 103. Opa. Ah, pronto. 108,87, tá? Ou seja, preciso de várias vezes, né, eu fazer essa reamostragem para dar um valor que está acima de 106,62, tá? Então, nesse caso aqui, apesar, né, da gente estar tirando essas amostras, né, da população 1, a gente, nesse caso, ia erroneamente dizer que a gente rejeita a nossa hipótese nula. Por quê? Porque ele deu um valor acima, deu 108,87. Tá? Então ele está na região crítica. Então a gente está rejeitando a nossa hipótese nula. Tá? Isso pode acontecer. Né? Por quê? Porque é tudo um processo que envolve o acaso. Né? Então, mas existe uma probabilidade por trás disso. Né? Para que realmente aparecesse esse número aqui, eu tive que fazer, quantas vezes eu tive que fazer até ele aparecer. Tá? Isso está relacionado com aquela probabilidade de 5%, tá? Que a gente estabeleceu. Né? Então, o que vai acontecer é que, na verdade, 5% das vezes, realmente a gente vai encontrar um valor que está caindo na nossa região crítica e a gente vai, então, erroneamente, né, dizer que a gente rejeita a nossa hipótese nula quando a nossa hipótese nula está correta. Tá ok? Então, isso que está relacionado com essas nossas decisões. Aqui novamente, ao acaso, novamente, deu 106,68,
de novo, a gente rejeitaria a nossa hipótese nula, sendo que a gente sabe que ela está correta. Tá ok? Então, por isso que é importante, né, a gente ter bem claro, né, o que acontece nesse processo, porque a gente tem sempre essa chance, na verdade, de conforme a gente está fazendo uma afirmação, dessa afirmação não está correta. Tá? Então, a gente está sempre associando essa afirmação a uma probabilidade, tá? Não é uma certeza absoluta. Tá? Bom, então, com isso a gente conseguiu aceitar ou rejeitar a nossa hipótese nula com base, então, nesse valor que a gente estimou aqui dessa média com base nessas 20 amostras. Tá? E aí, novamente, né, só pegando aqui aquele primeiro valor, né, que eu tinha obtido, que tinha dado 102,51, vou copiar ele, tá? Poderia ser qualquer outro, na verdade, né? Mas vamos supor que essa aqui é a minha média que eu obtive, né? Então, eu vou colocar aqui média ponto amostra, tá? Essa foi a média que eu obtive. Então, eu posso querer calcular qual que é o valor de P relacionado, então, com essa probabilidade de eu aceitar ou rejeitar a minha hipótese nula. Tá? Então, eu vou fazer o contrário agora, eu vou usar, ao invés de usar o Q-norm, né, que eu usei aqui em cima, eu vou usar o P-norm. Por quê? Porque eu tenho o valor agora, que é esse valor da minha média que eu obtive, e eu vou usar esses mesmos valores aqui da média da população 1 e do desvio padrão da média amostral, considerando a população 1. Tá? Dou um Ctrl R aqui. Ó. 0,73, mas lembrando que esse 0,73 é para esse lado esquerdo, né? A gente quer do outro lado direito. Então o que a gente pode fazer é usar o lower.tail igual a false. Ctrl R, que aí ele vai olhar para o lado direito, né? Ele vai começar a contar o acúmulo de probabilidade a partir do lado direito da minha curva, né? Então ele conta, ao invés de contar a probabilidade daqui até aqui, ele vai contar daqui até aqui, tá? Vai dar 0,26, né? Então com base nisso também a gente consegue aceitar a nossa hipótese nula. Por quê que a gente aceitou? Porque deu um valor acima de 0,05. Né? Então a gente, nesse caso, aceita a nossa hipótese nula, porque a gente sabe que ele não está caindo na região crítica de rejeição da minha hipótese nula. Tá? E aqui eu poderia calcular também qual... então deu esse valor, né, eu tenho esse valor de região crítica, né, que é o XC. Vamos colocar o XC aqui de novo. Então, o XC deu 106,62. Eu posso calcular também qual que é a probabilidade do erro do tipo 2, né, que é o beta. Então, eu vou chamar aqui, ó, de beta vai ser igual. Aí, nesse caso também, né, eu quero saber a probabilidade. Então, eu vou usar o P-norm, vou usar o X crítico aqui, né? Por quê? Porque eu quero saber, só que agora, lembra que o erro do tipo 2 está relacionado com a minha hipótese alternativa, né? Com essa curva vermelha aqui. O meu valor crítico deu 106,62, então ele está mais ou menos aqui. Então, agora eu quero saber qual que é a probabilidade dele pertencer, na verdade, a essa população 2, e eu dizer que não, que ele pertence à população 1. Tá? Essa probabilidade vai ser toda essa área relacionada com a média amostral, né, da população 2 até o X crítico. Tá? Até isso daqui. Então seria essa área aqui que a gente precisa calcular. Então vamos voltar aqui.
aqui seria o X crítico, aqui seria a média agora da população 2, e aqui seria o DP da amostra 2. Tá? Então vamos dar um Ctrl R. Nesse caso aqui o nosso beta vai ser 0.15, 0.16, ou seja, 16% da chance do erro do tipo 2. Né? Então a gente verifica que o erro do tipo 2 tem uma maior probabilidade de acontecer, como a gente está observando aqui. Né? Se a gente pensar aqui numa linha, né, que parte aqui do 106.6, né, vai ser mais ou menos isso. A gente consegue perceber que é um erro substancial, né, que é o erro, então, de eu aceitar a minha hipótese nula, quando na verdade a minha hipótese nula está errada e ele pertencer a essa outra população aqui, tá? Bom, pessoal, eu acho que com isso a gente conseguiu cumprir, né, todas essas etapas aqui que a gente tinha planejado, né? Então, desde o momento da criação das nossas populações, calcular o gráfico de densidade e a probabilidade dessas populações primeiro, depois a gente calcula os desvios padrão da média amostral, né? Considerando a hipótese nula, considerando a hipótese alternativa, faz os gráficos, né, da densidade de probabilidade dessas médias amostrais, né, considerando a hipótese nula e alternativa, faz a seleção de uma amostra, né, como se a gente fosse para o campo e coletasse 20 amostras, né, dessa espécie aí, por exemplo, e depois faz o teste de hipótese, né, para a gente ver se a gente rejeita ou se aceita a hipótese nula. Então a gente pode fazer de duas maneiras, né, ou a gente verifica se o nosso valor que a gente obteve, né, dessa média aqui estimada, se ele está dentro da região crítica ou não, né, a gente já consegue aceitar ou rejeitar, ou então a gente calcula o valor de P, né, considerando esse valor que a gente obteve, que é o valor de P para rejeição ou aceitação. Se esse valor de P for menor do que 0.05, a gente rejeita a hipótese nula, se for maior a gente aceita. Tá? E aí a gente calculou também o erro do tipo 1, né, esse aqui era os 5% que a gente já tinha estabelecido, e o erro do tipo 2 que deu 0,15. Tá? E agora nos próximos slides, né, vocês vão ver, na verdade é o que a gente acabou de fazer. Né? Então a gente tem aqui, ó, população 1 e população 2, né? Então todos os dados, né, a distribuição da população 1 e da população 2. Depois a gente calculou aqui os desvios padrão das médias amostrais, né, tanto para a hipótese nula quanto para a hipótese alternativa. Depois a gente faz então os gráficos dessas médias amostrais. Né? Então, aqui mostrando aqui, ó, os 5%, né, que seria o alfa, né, a chance do erro do tipo 1, e aqui em roxo a gente tem o beta, que é a chance do erro do tipo 2. Tá? A gente determinou aqui qual que seria esse valor crítico, então, né, para a gente aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Depois a gente calculou o valor de P exato. Nesse caso aqui, nesse sorteio que eu fiz, deu 105.8. Então, o meu alfa, o meu valor de P, deu 0.07. Tá? Então, como ele é maior do que 0.05, eu também aceito a minha hipótese nula. Tá? E o beta, nesse caso, deu 0.11. Mas aqui, na verdade, calculando com base na nossa amostra. Tá? Mas aqui o certo, na verdade, seria a gente calcular com base no nosso X crítico. Então, na verdade, eu tenho que mudar esse slide aqui, pessoal. Na verdade, o que está correto é o que está lá no R e não o que está aqui. Tá? Agora que eu percebi isso daqui. Então, o beta, na verdade, está relacionado com o valor que a gente determinou como crítico, para a gente aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Tá? E aqui a gente está calculando com base na amostra que a gente obteve. Tá?
Bom, pessoal, então, agora nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente acabou de fazer no R, né? Aqui de uma maneira mais, com uma composição melhor assim, de cores, né? Mais fácil da gente observar. Então, o que a gente fez? Né? A gente criou as nossas populações, né? POP1 e POP2. Aqui são as curvas de densidade de probabilidade, né? Para essas duas populações. É como eu falei para vocês, se a gente pegasse todos os indivíduos, né? Tanto do POP1 quanto do POP2, e colocasse num histograma, né? Os dados, a gente teria essas duas distribuições aqui. Tá? Depois a gente calculou então o desvio padrão da média amostral, considerando a hipótese nula e a hipótese alternativa. Né? Então, para a hipótese nula, a gente utilizou então os dados da POP1. Né? Então, vai ser o desvio padrão da média amostral, vai ser o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n, que vai dar 4,02. E se ele viesse da população 2, né, que é a nossa hipótese alternativa, seria 15 dividido pela raiz quadrada de 20, vai dar 3,35, tá? E aí a gente consegue fazer então as curvas, né, normais da densidade de probabilidade das médias amostrais, né? Então, se ele viesse da população 1, ele teria, a média, né, amostral teria essa distribuição. E se ele viesse da população 2, a média amostral teria essa distribuição. Lembrando que, né, a gente estabeleceu que a nossa hipótese nula que ele vem da população 1, então a gente vai calcular, né, os valores relacionados às probabilidades com base na população 1. Tá? Então, primeiro a gente vai determinar o valor de x crítico, né, o valor crítico, que determina essa região crítica aqui, que é essa área que está em rosa. Né? Então, ou seja, se eu fui lá, fiz uma amostragem, né, calculei a média, e essa média deu acima desse valor crítico, ou seja, caiu em algum lugar aqui nessa parte rosa, significa que eu rejeito a minha hipótese nula e aceito a minha hipótese alternativa de que ele vem da população 2. Agora, se ele tiver um valor menor, né, se ele cair para o lado esquerdo aqui, aí nesse caso eu vou aceitar a minha hipótese nula e vou dizer que ele vem da população 1. Tá? E aí nesse caso a gente consegue calcular também qual que é a probabilidade, né, do erro do tipo 2, né, com base nesses valores aqui, né, no x crítico. Então significa que se eu obtive valores abaixo, né, do x crítico, eu estou caindo nessa chance do erro do tipo 2, ou seja, de eu aceitar que ele vem da população 1, quando na verdade ele vem da população 2. Tá? Então, são todos os tipos de erro que a gente pode calcular ali. Então, para calcular o x crítico, né, lembra que a gente calculou 106,6, que é esse valor aqui, então, que separa 5% dos dados para cá e o restante para cá. Né? Então, é o valor que estabelece que se eu tiver valores acima desse x crítico, eu vou rejeitar minha hipótese nula, se estiver abaixo, eu aceito a minha hipótese nula. Tá? Ou eu também posso determinar o valor exato de P. Né? Então, nesse caso aqui, dessa amostragem que eu tinha feito nesse momento, tinha dado 105,8 a minha média da minha amostra. Tá? Então, com base nisso, eu vou calcular qual que é o valor de P para esse valor de 105,8, que deu mais ou menos 7%, 0,07. Ou seja, também está acima, né, do valor estabelecido, né, do erro do tipo 1, que foi 0,05. Como está acima de 0,05, então eu aceito a minha hipótese nula. Tá? E aqui, mostrando aqui no R como que a gente poderia fazer esses cálculos. Né? E aqui também, né, para a gente calcular o erro do tipo 2 com base nesse valor de amostra que a gente obteve. Tá? Então, 105,8. Então, nesse caso aqui, para eu determinar qual que é o valor do erro do tipo 2, o beta, eu vou usar essa fórmula que eu obtive aqui. Tá? E aí, então, eu vou ter esses valores aqui. Então, 105,8 foi o valor que, de fato, eu obtive na minha amostragem. Né? Então, sendo que, nesse caso aqui, essa parte em rosa ficou com mais ou menos 7%, e a parte em roxo
ficou 0,11, que é essa área aqui, que está aqui embaixo dessa curva, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer esse teste de hipótese, né, e determinar se a gente aceita ou se a gente rejeita a nossa hipótese nula, tá ok? Bom, pessoal, aqui eu vou pedir para vocês fazerem esse mesmo procedimento que a gente fez, né, lá no R, com essa simulação, a mesma coisa, só que ao invés de tirar uma amostra com 20 indivíduos, como a gente fez, a gente vai tirar uma amostra com 50 indivíduos. E aí a gente vai fazer todos esses cálculos, né, do erro do tipo 1, o erro do tipo 2, o valor crítico e tudo mais que a gente acabou de fazer nesse exemplo. Essa simulação, espero que tenha ficado mais claro, né, todo esse procedimento, desde o momento então da coleta de dados, do estabelecimento das hipóteses nula e alternativa, dos cálculos, né, dessas probabilidades, até a nossa decisão se a gente aceita ou se a gente rejeita a nossa hipótese nula, tá? Lembrando, né, novamente, que quando vocês forem preparar, né, o seminário de vocês, né, sobre as análises estatísticas, né, que vocês ficaram responsáveis por apresentar, de vocês lembrarem dessa aula e vocês tentarem seguir mais ou menos esse mesmo padrão, tá? Porque é muito semelhante, na verdade, né? Só que, por exemplo, no caso de regressão, né, ao invés de ter a coleta de uma amostra, na verdade vocês vão ter duas amostras, né? São duas variáveis e a gente vai relacionar uma variável em relação à outra, tá? Mas a lógica, né, do teste de hipótese, ela é muito semelhante, né? Também lá a gente vai calcular o valor de uma determinada estatística, tá? Que nesse caso aqui, qual a estatística que a gente utilizou para determinar se a gente aceita ou se a gente rejeita a nossa hipótese nula? A gente usou a estatística Z, né, que é aquela da normal padrão, tá? Só que quando vocês trabalharem com outras estatísticas, vão ter outras distribuições, né, outras curvas que vocês vão trabalhar, curvas de probabilidade, né? Então, por exemplo, quem for trabalhar com a nova, vai trabalhar com a curva F, né, com a estatística F. Quem for trabalhar com Q quadrado, vai trabalhar com a estatística de Q quadrado. O teste T vai trabalhar com a curva T de students, tá? E a nova, a regressão, também vai utilizar a estatística F, assim como na nova, tá? Então, o importante é perceber que esses testes estatísticos, a lógica é muito semelhante. Pode ser que os inputs, né, os tipos de variáveis, eles sejam diferentes, mas a lógica para fazer o teste de hipótese, ela é muito semelhante. Isso facilita bastante quando a gente consegue perceber essa lógica, tá? Bom, pessoal, então era isso. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar rapidamente um exemplo para a aplicação desse teste de hipótese que a gente acabou de ver. Um outro exemplo. Até mais.